Quero rapidamente compartilhar uma palavra com os irmãos que o Senhor colocou no meu coração ontem à noite, depois que eu cheguei na casa da minha mamãe. Ficamos lá um tempinho. É gostoso, que fazia um tempinho que eu não conseguia fazer isso, né? Aproveitei o ensejo e a Lena estava lá também. Foi muito bom. Eu cheguei em casa e essa semana eu até compartilhei com os irmãos de terça-feira. Semana passada eu me propus a li o livro de Romanos inteiro, e o Senhor falou ao meu coração uma parte específica. Eu tentei, inclusive, que a princípio não entendi, e eu falei, acho que não é isso não, e vou para uma outra linha, e o Senhor foi muito enfático. É isso aqui, vamos ver o que o Senhor tem a realizar no nosso meio nessa manhã. Nós já ouvimos, já começamos a ouvir, e eu quero que o Espírito, peço ao Espírito Santo, que Ele fale ao teu coração como tem falado ao meu coração. Amém? Queria ler com vocês Romanos 12, versículo 9 em diante. Romanos, capítulo 12, verso 9 em diante. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O 11. Não sejais vangorosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E o 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai nas... O 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. O 15. E chorai com os... E o último. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus por esse texto poderoso. Glória a Deus. Esse texto, normalmente quando falamos e ouve-se pregar a respeito de Romanos 12, diz respeito aos seus versículo 1, principalmente o versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas seja renovado, seja transformados, obrigado, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conhece esse texto? Romanos 12, 2. Todos nós pregamos. E inclusive até achei que vamos nessa linha aqui. Inclusive esses dias no Gerar, há 2 semanas atrás, no encerramento o Senhor nos direcionou a falar e fazer uma exposição bíblica rápida sobre este texto, do versículo 1 ao versículo 8. E até acho que eu estava achando que o Espírito Santo, que ele queria, estava me conduzindo, era para abranger um pouco mais esse assunto, mas o Senhor me direcionou ao versículo 9 e ao 16. E eu queria rapidamente conversar com os irmãos a respeito disso, mas antes, dando rapidamente uma introdução e o contexto do porquê de tudo isso. Nós já ouvimos aqui hoje que Deus é o nosso Pai, lembramos que Ele, como um Pai, cuida de nós, e como Pai, e a palavra do Senhor diz que pode uma mãe esquecer do seu filho. Ela pode até se acontecer disso, mas o Senhor jamais desamparará, jamais esquecerá de um filho. Ele é nosso Pai. Ouvimos agora há pouco que devemos ser bênção dentro da nossa casa, ser aqueles os abençoadores. Amém? Não somente aqueles que recebem bênção. Preste atenção. Nós somos bons às vezes só de receber bênçãos. E nós aprendemos essa semana no Gerar que dar é o quê? Inclusive o amor. Inclusive ser bênção. Amém? Seja abençoador mais do que simplesmente abençoado, porque quem abençoa tem muito mais bênçãos em Deus, porque você entende o princípio de dar, e entendemos que quando damos, a ferramenta que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, deixou para nós combatermos o egoísmo do nosso coração é dar. Se você e eu temos percebido que estamos sendo muito egoístas,
às vezes um pouco suvina. Aí, como eu disse terça-feira, ou avarento, que é o camarada que tem, mas não... Ou miserável, que é a outra ponta aqui. Ai, eu não tenho, eu sou tão pobre. Essas duas pontas não é vontade de Deus para a sua vida. Nem ser avarento, muito menos ser miserável. Que você tenha equilíbrio. E para combater isso, o Senhor nos deixou uma lei no universo. Dar é melhor do que receber. Porque quando nós damos, nós estamos declarando: Senhor, isso aqui não me comanda, isso aqui não é meu dono, esses 100 reais que eu vou dar, esses 50 reais, essa oferta mensal que eu estou dando, não comanda a minha vida. Mas o Senhor sim. Então eu dou. E aí, quando você abençoa, aí eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de ser abençoador, de fazer para os outros. Você está declarando isso. O egoísmo não tomará conta do meu coração. Recebe isso? Faz sentido? Ouvimos isso, então, seja abençoador. E nós estamos vivendo em um tempo, isso me incomoda há muito tempo, e hoje o Senhor me levou a falar sobre isso, que nós ouvimos muito a respeito de amor. Todo lugar que você vê, já há algum tempo. Tem até um lema dos anos, acho que 80, 90 não, acho que 80, 70. Mais amor, hoje isso também, né? Mais amor e menos amor, mais amor e menos guerra, menos ódio, menos, certo? E temos ouvido a respeito disso. E aí um fenômeno que nós temos encontrado e visto nos nossos dias é que eu e você temos ouvido de pessoas que não servem a Jesus como é que devemos amar uns aos outros. Consegue entender? Ouvimos que Deus é amor, que Jesus ama todas as coisas, que Jesus jamais falaria aquilo que você está falando, que Jesus jamais agiria do jeito que você age. Alguém já ouviu isso aqui? Eu já. Como eu disse aí, é engraçado porque na introdução da mensagem eu tinha colocado assim: como nós havíamos falado alguns domingos atrás, que nós entendemos que somos filhos de Deus, e o Senhor é tão bom que Ele introduziu esse culto falando: somos filhos de Deus. E entendemos quando falamos isso, quem são os filhos de Deus? Lembra quando pregamos aqui a respeito de Deus Pai? No Dia dos Pais ministramos sobre isso. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? E entendemos que Deus ama os seus filhos. Eu tenho observado que nos nossos dias, assim como foi em toda a história da igreja e a história do mundo, nós temos sido influenciados pela cosmovisão que o mundo dá para a Bíblia. O que é cosmovisão? A forma como se pensa o mundo, a maneira como se vê as coisas. Entende? Cosmovisão. Então, qual é a cosmovisão que nós temos a respeito de salvação? Salvação ela somente pela fé em Jesus Cristo. Entende? É a maneira como vemos. E eu tenho percebido, eu já há um tempo, que a igreja de hoje, nós vimos isso em outros momentos na história, nós por vezes somos influenciados a enxergar as coisas da cosmovisão do mundo em relação à palavra de Deus. Vou explicar. A maneira como o mundo olha e enxerga a palavra e diz que devemos viver, nós passamos às vezes a viver. Vamos lá. Em certo período da história, nós observamos, algumas necessidades aparecem, algumas coisas acontecem, e aí alguém de fora percebe que, nós temos um problema e nós precisamos resolver, e essa necessidade por vezes não condiz com a vontade de Deus. Chega, olha para a palavra, traz uma interpretação que a Bíblia não diz, e começa a ministrar a respeito dessa interpretação. E é repetida tantas vezes que passa a ser verdade. Assim surgiram a indulgência. Sabe o que é indulgência? Eu pago, você quer entrar no céu, você quer um terreninho no céu, paga para a igreja e que você vai ganhar um terreno no céu. Assim surgiu um negócio chamado purgatório. As pessoas estavam com medo dos seus parentes morrerem sem Cristo. Aí falou: não, fica tranquilo, quando o seu parente morreu, ele está lá no purgatório esperando e tem chance. Se você pagar ou se você fizer determinada coisa, eu vou orar, eu vou pedir a Deus e Deus vai salvar o seu parente que já morreu. Se você for estudar a história, você vai observar que eram coisas naquele contexto
que precisava resolver um problema social, precisava resolver um problema naquela época, e inventaram, olharam para a Bíblia, olharam para a igreja, olharam para a história, e inventaram coisas que a Bíblia não dizia, para resolver uma necessidade de um problema. Consegue entender? Fez sentido? Em outro período, a gente olha para a palavra de Deus mesmo, a gente tem estudado Filipenses e observa isso, a igreja de Corinto viveu muito isso, as 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse, viveram muito isso, e Jesus combate muito essa questão dos falsos profetas que ali entraram e pregavam um evangelho mentiroso, porque eles queriam viver de um jeito que eles queriam, e então pegavam o evangelho, a palavra de Deus, aquilo que Jesus ministrou, aquilo que Jesus ensinou, deturpavam para atender uma necessidade. E nos nossos dias, eu tenho visto e observado, e acho que você também, que a tônica, aquilo que o diabo pegou, deturpou e tem pregado, e nós temos aceitado uma mensagem, é a mensagem do amor. Você tem que amar. Mas este amor não é o amor bíblico, o amor que a palavra de Deus, o amor que a Bíblia nos mostra e nos dá a visão, mas um amor da cosmovisão, da maneira como o mundo enxerga que deve se amar, e nós devemos aceitar. Entende? Um amor que tem muito mais a ver com tolerância do que o amor verdadeiro da Bíblia. E observe que no Éden, o diabo fez isso. Ele pegou uma verdade, Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem da árvore da vida. E do conhecimento do mal ele fala: se você comer, certamente morrerás. O que o diabo fez? Chegou para Eva, falou: por que você não come? Não, porque Deus disse que eu vou morrer. Não é bem assim. Não foi? Desde o início a estratégia do diabo é a mesma. Pegar aquilo que Deus disse, mudar uma vírgula, e a gente acredita porque parece a Bíblia, parece a vontade de Deus, parece o que Deus quer para as nossas vidas. Mas, se nós olharmos para a verdade e voltarmos para onde a palavra, olharmos para Deus, nós vamos perceber que não é. Observe que esse amor que o mundo prega, que nós, os crentes, devemos viver, ele tem diferenças fundamentais. Este amor e o amor da Bíblia diz que nós devemos viver entre nós. Em nossos dias, a ênfase que temos visto, que serve para atender uma necessidade, é um amor que tem muito mais a ver com tolerância do que o amor real. E o dicionário diz que tolerância significa ato ou efeito de tolerar, indulgência, condescendência, qualidade ou condição de tolerar. Ou seja, você aceita, você precisa aceitar, porque você precisa aceitar. Entende? Não, eu sou assim, e aí a gente normalmente pensa em outras áreas, eu estou falando de tudo. Desde, não, eu sou assim e quero viver assim. Um amor que não diz respeito e não passa por transformação. Quando a Bíblia nos aponta que o amor de Cristo, o amor verdadeiro, o amor da cruz, diz respeito à transformação de vida. Já vamos entrar daqui a pouco no texto, e o próprio texto de Romanos começa dizendo, coloca para mim o versículo 1 e 2. Paulo nos chama a nos apresentar diante de Deus como um culto de sacrifício vivo e agradável a Deus. Versículo 1. Rogo, pois, irmãos, e pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí depois do 2, o texto famosíssimo: e não vos conformeis com este mundo, ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Diz respeito à transformação. E o que nós vemos hoje não é sobre transformação. A Bíblia não nos chama a tolerar uns aos outros. Mas Jesus disse em Mateus 22, 37 a 39. Coloca para mim, Mateus capítulo 22. Leia comigo, 1, 2, 3. Respondendo-lhes Jesus: amarás
Continua. Este é o... E o segundo? O segundo, amarás o teu próximo. Não está dizendo tolerarás tudo que o teu próximo faz, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos parar de olhar para as verdades bíblicas sem olhar para a Bíblia. Vou repetir. Nós precisamos parar de olhar para as verdades bíblicas sem olhar para a Bíblia. Como assim, Gabriel? Nós ouvimos dizer que nós devemos amar. E logo, porque a Bíblia diz, eu acho que a Bíblia diz que é amor, porque eu fico ouvindo lá o pastor dizendo que tem que amar, né? O irmão fala que Jesus disse que era para amar. Jesus é amor, Deus é amor, porque o texto mais conhecido da história é porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E aí você pega e entende e fala, logo, nossa, eu acho que não estou amando. Quando na verdade nós precisávamos entender o que é que a Bíblia diz sobre amor. Não o que os outros dizem, não o que o mundo diz, não o que o seu irmão disse, mas o que a Bíblia diz sobre o amor. Como devemos amar uns aos outros? O que é esse mandamento? O principal, preste atenção, esse texto, um versículo antes, perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, e Jesus resume tudo em 2: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é base do Evangelho. Nós deveríamos estudar, amar e conhecer o que a Bíblia diz a respeito, não o que o mundo diz a respeito, não o que as pessoas dizem a respeito. Porque o grande problema está aí. Nós ouvimos o que os outros dizem, não paramos para ler a Bíblia e caímos em mentiras e ouvimos coisas que não são a vontade de Deus, e depois nós não entendemos por que vivemos dias tão difíceis. Entende? É o mesmo que você tem um remédio lá na sua casa. O remédio, a bula diz. Eu não sei se tem, mas eu vou pegar esse exemplo. Quem tem alergia de amendoim não pode tomar esse remédio. E você vai. Não, porque. Eu vou brincar com a pastora aqui. A pastora disse que pode tomar. Mas se é alérgico. Como você sabe disso? Leia a bula. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero saber o meu chamado. Leia a Bíblia que você vai saber como que é a vontade de Deus e vai descobrir o seu chamado. Eu quero ser alguém melhor, Deus. É tão difícil. Eu não sei o que fazer. Conheça a vontade de Deus. Quantas vezes você parou para ler a Bíblia e descobriu o que o Senhor pensa ao teu respeito? Eu tenho repetido isso aqui. Por vezes nós oramos, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber a tua vontade sobre esse determinado assunto, Deus. Deus, o Senhor me ama mesmo? Pai, eu não me sinto amado. Deus, o Senhor me ama? E aí eu não estou falando de alguém que não é crente, eu estou falando de eu e você que estamos sentados aqui todo santo dia. Era só abrir a Bíblia que você vai observar, Deus te ama ou não, irmão? Sim ou não? Aí a gente vai para a oração, começa a perguntar para Deus se Ele ama ou não, e Deus, o Senhor não me responde, eu não sei, Deus. Leia a Bíblia, que você vai descobrir que Deus te ama, e aí você vai ter uma resposta de Deus poderosa, e perceber que esse amor é infinito, que salvou, transformou a sua vida, e quer governar os seus dias para te levar para um lugar onde o pecado não te alcançará nunca mais. Essa é a verdade da Bíblia. Mas você só conhece ela conhecendo a Bíblia. Não é frequentando a igreja e ouvindo aquilo que eu digo, ou o pastor diz, ou a pastora diz, ou os irmãos têm pregado aqui. Mas é conhecendo a palavra de Deus. Ame a palavra, leia a palavra, ore a palavra. Conheça a verdade da palavra pela palavra, não por outros. Então não posso mais, não é para mim ouvir mais o pastor. Pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando. Estou falando para você ouvir e falar, entendi isso aí, agora deixa eu ler, porque não tem como, tem assuntos que nós começamos aqui no púlpito que não tem como terminar. Aí onde você termina? Na sua casa, no seu devocional, no seu tempo com Deus. Queremos ir para o céu ou não? Você quer ir para o céu? Eu também. Como nós devemos, qual que é o caminho para o céu? Quais são as atitudes do céu que levam-nos ao céu? Quais são as características que devemos ter
em direção ao céu? Qual deve ser a resposta que nós devemos dar nessa terra para irmos para o céu? Qual deve ser o posicionamento de alguém que vai para o céu? Tudo isso, sabe onde você encontra? Lendo essa palavra, conhecendo essa palavra, não esperando o domingo para ouvir o pastor pregar. Domingo é um dia de direcionamento, por vezes. Hoje você chega aqui, ouve a respeito disso, vai para casa, começa a meditar, e o Senhor e o Espírito Santo transforma e começa a mostrar muito mais coisa para você. E aí ele é maravilhoso, porque ele pega tudo aquilo que você ouviu aqui e deixa bem específico para a sua realidade. Consegue entender isso? Faz sentido? Entendendo esse contexto todo que eu disse aqui, que nós devemos olhar para a verdade da palavra e começar a olhar para as verdades bíblicas olhando para a Bíblia, não o que os outros dizem. Quero voltar no texto que nós lemos, e já partindo para o final aqui, e o que o Senhor falou no meu coração. Entendendo esse contexto, nós podemos voltar ao texto de Romanos 12, 9, né? A carta de Romanos, ela é uma carta teológica. Eu já disse isso aqui, acho que eu disse terça-feira. Você quer conhecer a teologia bíblica, ou seja, a doutrina bíblica, a doutrina do Evangelho? Leia os Evangelhos, porque é o próprio Jesus vivendo, e leia o livro de Romanos. Porque como Paulo não fundou essa igreja, ele quando envia essa carta, ele está enviando para uma igreja que ele não conhecia, que ele ainda não tinha ido até eles. Ele não conhecia os irmãos, mas ouvia muito bem, ouvia falar a respeito deles, e escreve, diferente de outras cartas, por exemplo, como Filipenses, como Efésios e outras igrejas que o próprio Paulo fundou e conhecia os irmãos. E quando ele vai escrever, ele é específico, a carta de Romanos, ele escreve de uma forma mais abrangente, entende? Paulo, quando ele escreve, ele escreve de uma forma inspirada a doutrina do Evangelho em todo o seu esplendor. E quando nós olhamos, então, ele vem desde o capítulo 1 estabelecendo toda a doutrina. Então, quero desafiar você. É um livro curtinho. Meu Deus, 14 capítulos. 16? Eita, Jesus. Peraí, 16 mesmo? Eu li esse dia e esqueci. 16 capítulos, olha. É curto. Menor que Salmos, né? Dá tempo de ler. Leia um por dia. Pega 15 dias. 16 dias, no caso. Leia um capítulo por dia. Ah, Gabriel, é muito difícil. Tá bom, pega 30 dias. Divide no meio. Tá bom? Setembro tem 30, né? Você vai terminar dia 1 Não, já foi, mas você vai terminar em outubro. Tudo bem? Pega, Deus, eu não consigo, vou ler meio capítulo dia. Amém, você está lendo a palavra de Deus, você não está só ouvindo, não, você está lendo, está conhecendo. Leia. Amém? Chega no verso 12. Paulo, como eu já introduzi aqui, já falei, ele começa o capítulo dizendo a respeito de como nós devemos apresentar diante de Deus o nosso corpo como um sacrifício, um culto de sacrifício agradável a Deus. Este é o verdadeiro culto. Aí depois ele passa pela questão de nós sermos transformados, temos a nossa mente transformada e para que experimentemos com a vontade de Deus. E aí ele vai continuando e começa a estabelecer o versículo 1 e 2, ele diz respeito a um relacionamento que temos com Deus. 1, 2, 3, continua para mim. E aí, a partir do 3 e o 4, ele começa a dizer a respeito de como nós devemos nos relacionar diante de Deus. E aí ele começa a falar que como nós devemos enxergar, aí ele vai dizer que nós não olharmos para nós na medida da nossa fé, não pensarmos nada além do que devemos pensar sobre nós mesmos, ou seja, não temos pensamentos além, se cobrar de mais, nem cobrar de menos. E aí ele vai dizer que nós pensemos à medida da fé. E aí continua, ele fala a respeito dos dons que nós devemos exercer, que o Senhor nos deu para exercermos do seu reino. E aí chega no verso 9, ele começa a dizer a respeito de como nós devemos exercer o segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. E entendendo todo esse pano de fundo que eu disse até agora,
quero olhar para este texto, verso 9. Em seguida conta para nós sobre o nosso chamado. E o versículo 9, quando começa a apontar para nós como devemos amar os outros. E aí, como nós devemos lidar nos nossos relacionamentos. E eu quero que nesses próximos minutos, em olhar, e eu até coloquei, se eu fosse colocar um tema nessa ministração, colocaria receita de amor, ou receita do amor. Paulo aqui, e eu quero olhar dessa maneira, ele nos dá ingredientes, como se estivesse fazendo um bolo ou uma receita para o amor. E ele nos dá 12 ingredientes que nós precisamos viver e exercer todos os dias para respondermos como é amar ao próximo como a ti mesmo. Fazendo um link do começo. O Senhor não nos chamou para tolerarmos uns aos outros, mas amarmos uns aos outros. E eu queria te convidar para entender o que a Bíblia diz, o que é amar uns aos outros. Amém? Amém? Fala aí para o irmão que está do seu lado. Senhor Jesus não me chamou para te tolerar, mas para te amar. Amém? Aí fala aí, você é precioso, irmão. Fala aí para ele. Fala, você é precioso. Isso é uma bênção. Se quiser falar, fala, você está elegante hoje. Aproveita aí, já vai. Muito elegante hoje. Tá vendo? Quem estava triste ficou alegre agora. O elogio faz bem. O amor, ele é como se fosse o sistema circulatório do corpo espiritual, permitindo que todos os membros funcionem de maneira saudável e harmoniosa. O amor é como, sabe, o sistema nervoso, o sistema circulatório, as veias que ligam o sangue do corpo, sabe? Nosso corpo, que faz todos os membros do nosso corpo funcionar. O amor é como se esse sistema circulatório, que liga a todos, que une a todos, que faz com que órgãos, por isso da maneira como Jesus representa e a Bíblia nos mostra que somos corpo de Cristo. E o amor é o que faz liga a tudo. Eu gostaria de olhar para esse versículo que lemos, os versículos que lemos, como uma receita, a receita do amor, que Paulo nos dá alguns ingredientes de como deve ser esse amor. E a primeira coisa que nós podemos observar no versículo 9 diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. Lê 1, 2, 3, o amor seja sem hipocrisia. Nós podemos olhar para isso aqui, dentro do primeiro ingrediente que nós podemos observar é a sinceridade. Repete comigo e fala, sinceridade. A palavra que o Paulo usa aqui, ela é sem hipocrisia. Ela é interessante porque ele, como se na época, Hipólites era o ator que participava de um drama. No entanto, aqui o que Paulo está dizendo é: nós devemos viver uma vida sem hipocrisia, não vivermos uma vida de atuação uns com os outros. Primeira coisa que o Senhor nos chama, e eu quero ser muito rápido para a gente ir para casa. Nós precisamos viver em sinceridade uns com os outros. Irmãos, como esse primeiro ponto nos pega. Porque infelizmente nós temos uma facilidade tremenda, principalmente o brasileiro, de chegarmos e frequentarmos os mesmos bancos de igreja, olharmos um no rosto do outro e... Deus te abençoe, meu irmão. Você vira para uma pessoa que você não gosta, claramente não vá com a cara dela e fala: você é uma bênção, irmão. Meu Deus! É mentira ou não? Na hora que o pastor fala, vira para a pessoa e fala: você é uma bênção. Você fala... Argh! Presta atenção, o amor não é um teatro. Amar não é um teatro. Nós precisamos ser sinceros. Se tem alguma coisa entre nós, resolva. Mas, Gabriel, é muito difícil. Coloca um intermediário aí. Se você acha que a hora que você começar a resolver, cada um vai puxar uma peixeira,
Chama alguém para participar. Sem peixeira. Seja o amor, seja sem hipocrisia. Amém? Olha, só não fala nada, só olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Olha para ele. Olha para o outro lado agora. Você precisa ser sincero com esse irmão. Não nem precisa falar não, mas é só olhar para ele. Você precisa ser sincero com ele, porque nós estamos caminhando para o céu. Ou deveríamos estar caminhando para o céu. Seja o amor sem hipocrisia. Amém? Conseguiu já entender aqui? Vamos para o segundo, que são muitos. O versículo 9, versículo 9, parte B. Que diz ali, ó, o quê? Depois do hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos. Vamos de novo? Detestai. O segundo ingrediente, discernimento. Nós precisamos discernir o que é bem e o que é mal. O Senhor nos chama a lidarmos com as coisas, olharmos para o bem e amarmos com toda intensidade, e olharmos para o mal e odiarmos o mal com a mesma intensidade que amamos o bem. Entende? Eu devo olhar para o mal e repugnar, e não aceitar, e não concordar, não compactuar, assim como eu olho para o bem e amo, e desejo, e quero, e anseio. Ele diz, detestai o mal. O ódio que a palavra diz que é pecado, é aquele que eu tenho com essa pessoa que você acabou de olhar para ela aí. Esse é pecado. Se você odeia essa pessoa que está do seu lado, isso é pecado. Agora, odiar o mal, não. Isso é bíblico. Se você queria odiar alguma coisa, fala, eu preciso odiar uma coisa. Odeie o mal. Deteste o mal. Tudo que é mal. Amém? Fique com raiva do mal. Se indigne com o mal. É bíblico? Fala, a Bíblia está me dando aval para mim odiar o irmão. Preste atenção. Aí você fala, ok, então eu vou odiar as pessoas más. Aí você está pecado de novo. Não é sobre odiar pessoas, mas o mal. Qual o mal do mundo? O pecado. Aí tem gente que fala que é o dinheiro. Não. Se você usar direitinho, ele é bem. Amém? O mal do mundo é o pecado. Odeio o pecado. Odeio o que o pecado faz. Odeio aquilo que o pecado realiza nas pessoas. E ame o que é bem. Ame o que Deus ama. Tenha discernimento. Vamos para o próximo? Vamos? Tudo bem aqui? Falando que são 12, a gente só foi 2. O capítulo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor. Terceira receitinha aqui, terceiro ingrediente, afeição. Hoje a gente podia chamar de empatia quase. Eu devo olhar para esse irmão. Olha que lindo. Eu já falei aqui, mas vou repetir. Como é que nós os chamamos de irmãos? Você viram aqui, porque o irmão Gabriel, a irmã Lisete, a irmã Maria Freire, o irmão Carlos, a irmã Flávia, o irmão Samuel. Quem são seus irmãos? Eu tenho 3. O Samuel, a Rebeca e o Israel. Esses são meus irmãos. Se fizer o DNA lá, vai bater, nós somos tudo irmão. Certo? Aí a Bíblia nos manda e nos chama a olhar para uns aos outros como irmãos. Você deve olhar essa pessoa como teu irmão. Amor fraternal.
O mesmo amor que você tem por aquele seu irmão de sangue que às vezes você quer dar uns tabefes nele às vezes? Claro, dá vontade, com certeza, mas quando ele precisa, você é o primeiro a estar lá. Não é? Às vezes não dá vontade de pegar um pedaço de madeira, dar na cabeça, assim, sabe? É forte Deus. Começa a aprontar ou não, dá vontade de pegar os irmãos na porrada. Não vocês, tá? Os meus irmãos. Aquele ali, cadê o outro ali? Ali, a outra estava ali, sumiu. Mas a hora que eles precisam, ixi. Mas é engraçado porque, pegando a gente como exemplo, por vezes eu vejo a gente em casa mesmo. Os nossos irmãos, que a Helena tem um, eu tenho 3. Quando a gente vê algumas situações, a gente fica semanas, fala, pelo amor de Deus, olha o que eles estão fazendo. Dá vontade de pegar uma madeira, dar uma corda. E aí eu imagino que deve ser a mesma coisa com eles. Eu acho, né? É? Ou deveria ser. Você entende como a Bíblia nos chama a olharmos uns para os outros? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Um amor de pai e filho, um amor de irmão. Nós somos todos a família de Deus. Amém? Vamos seguir. Verso 10. Verso é música. Versículo 10. Depois lá do fraternal. Lê comigo, 1, 2, 3. Preferindo-vos. Outro ingrediente. Honrar. Honra. O amor que nós temos em família, o amor cristão, o amor da família de Cristo, deve ser um amor acompanhado de honra mútua, com afeição mútua. E aqui preste atenção. Eu tenho pensado muito, e esses dias eu acho que comentei, ou foi só, pensei, não falei para ninguém, mas eu entendo que honra, a gente fala muito, confunde ou coloca honra e respeito no mesmo patamar. Foi com você. Estava na casa da sua mão, lembrei. E eu entendo que respeito, ou obediência, vamos dizer assim, ou melhor, a obediência, ela caminha em que sentido? Meu pai disse, não quero que você tome o suco antes de comer a comida. Já aconteceu com vocês isso aí? Eu fico muito triste com isso, porque como é bom comer tomando coisa, né? Depois que a gente fica adulto, a gente faz todas as besteiras que o pai falava para fazer. Mas algum pai já falou isso pro filho aí? Ou já ouviu? Você não vai, só vai tomar. Mas por quê? Porque normalmente ele pega o suco, o refrigerante, vira na goela, toma tudo e depois fica seco, né? Normalmente é por conta disso. Oi? E porque não come, tá vendo? Olha os pais se manifestando aqui, ó, já. Obediência, o que é? O filho olhar para o copo e falar, a hora que meu pai virar, mas não, preciso obedecer. Não, eu sou obediente, sou filho obediente, mas, meu Deus, olha, a comida desceu seca. Queria tanto fazer, ó. Mas por que meu pai faz isso? Meu Deus, que difícil. E aquela luta, isso eu entendo que é obediência. Agora a honra está do outro lado. Meu pai disse que não me tomar, o que meu pai gosta? O que dá prazer para o meu pai? Para minha mãe, para o meu irmão? O que deixa ele feliz? É quando vou pegar um exemplo de casa, é quando ele chega e a casa está toda limpa, a louça está lavada, está tudo em pão na cabeça, mas a louça está lavada, é que deixa meu pai feliz. Olha, amém, Senhor. Recebe a irmã. É isso que deixa meu pai e minha mãe feliz. Então é isso que eu vou fazer, porque eu honro ele. Entende a diferença? Honrar é fazer, falar, é isso que ele gosta? É isso que eu vou fazer. Eu falava aqui esses dias que a gente vive normalmente perguntando para Deus ou para os outros o que é pecado e o que não é pecado. Porque a gente quer viver o quê? Na linha. Não estou pecando, estou vivendo na linha. Quase caí, mas não pequei. Não é pecado. Certo? Quando na verdade a gente tem que estar do outro lado. Falar o que é vontade de Deus, o que agrada a Deus. O que é? É falar de Jesus, então vou fazer. Está entendendo? Isso é honra. Nós devemos olhar e andar uns com os outros. Prefira-vos em honra uns aos outros. O que é que deixa esse meu irmão lindo, maravilhoso aí
coisinha de Jesus, que está do cuticute de Jesus aí que está do meu lado feliz. É isso que eu vou viver. Entende? Isso é amor. O que é que faz bem para ele? Não às vezes o que ele quer, mas eu sei que precisa. Ó, é uma dose de santa de correção. Com amor. Honrai. Prefira viver em honra. Amém? Consigo entender aqui a diferença? Do que isso é uma visão minha. E eu entendo assim, honrar é o oposto. Não é viver na linha, ai, pisei na bola. Não, é o outro lado. O pisar na bola está tão longe, que você nem pensou em... entendeu? Porque você sabe que faz esse irmão maravilhoso aí. Feliz. Vamos continuar. Até perdi a conta. Tem os irmãos atentos aí, ó. Verso 11, versículo 11. No zelo não sejais remissor, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Outro ingrediente, então é o 5, né? Entusiasmo. O texto está dizendo, no zelo, servindo a Deus, quando estamos juntos, não sejais tímido, retraído, medroso, mas seja entusiasta, fervoroso de espírito. Preste atenção, meu irmão, a apatia não combina com a vida cristã. Vou repetir. A apatia não combina com a vida cristã. Sabe o que é apatia? Apático, quando o menino, você olha para o menino, está branco, mole, morrendo, sabe? Tanto faz, tanto fez. Isso, preste atenção, isso não combina com a vida de Cristo. A vida cristã tem que ser uma vida de entusiasmo, de fervor espiritual, de graça, de alegria, de felicidade. Isso é vida. Então, se você percebeu que você está começando você vem para a igreja e fica, levanta a mão. Antes você levantava a mão aqui, aí daqui a pouco você está levantando aqui. Aí aquele negócio assim, levanta a mão, irmão. Não combina com a vida cristã. Não, Gabriel, é que eu estou do meu jeito, eu estou feliz. Eu não estou dizendo que você tem que ser extravagante, sair dando cambalhota. Se você quer fazer isso aí, isso é assim que você serve ao Senhor, beleza, mas tenha expressão, tenha entusiasmo, tenha alegria, seja feliz, seja alegre. Haja com os outros com alegria. O crente precisa ser um indivíduo em que as chamas do Espírito Santo queimam em seu coração. Precisa arder de zelo pelas coisas de Deus. É alguém que serve a Deus com fervor. Aqueles que são mornos, a Bíblia já dizia que provocam náuseas em Jesus. Por isso, ele vai vomitar. Está entendendo? Tudo bem aqui? Seja alegre, seja feliz, pelo amor de Deus, levante essa cabeça, o Senhor te faz feliz, Ele morreu por você, Ele te salvou, olha quem era você, quem éramos nós, até esses dias atrás, e olha onde Ele te colocou, por que está vivendo tão abatido? Permita ser transformado pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Deixa a alegria do Espírito Santo invadir o seu coração e encher ele. Aleluia. 6, né? A Marvani está anotando ali. Eu coloquei por letra aqui. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Mais um ingrediente aqui, o 6. Paciência.
A maneira como o crente deve olhar e viver a vida, é olhando para as dificuldades, no meio do vale da dificuldade, no meio do tudo dando errado, é um olhar de esperança, é um olhar de certeza que tudo vai ficar bem. É olhar uns para os outros e vivermos sabendo que existe esperança. Em Cristo há esperança, mas Gabriel, está tudo dando errado. Olha, tudo virando de ponta cabeça. Em Cristo há esperança. O crente se alimenta de uma viva esperança, enquanto pacientemente enfrenta as tribulações, uma vida de oração perseverante. O Tiago vai dizer que, irmãos, alegrai-vos porque vocês passam por provações, porque a vossa provação produzirá em vós perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 2, se não me engano. Vê só isso mesmo. Meus irmãos, tende motivos de alegria. É isso mesmo. Meus irmãos, tende por motivos de toda a alegria passardes por várias provações. 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Continua. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. E o 5. Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impuprarás, e se-lhe há concedida. Ou seja, ele está dizendo para na hora estejam alegres, porque você está passando por tribulação. Porque a tribulação, a fé que há em você, a fé que é conduzida e produzida pelo Espírito Santo em você, se ela for confirmada, isso vai produzir em você perseverança. E a perseverança, ela nos ajuda a caminhar, a perseverança nos leva a não titubear, a não se deixar levar por todas as coisas. E aí o Tiago vai dizer assim: se para você, mas está muito difícil, está muito complicado, não sei como. Se está te faltando sabedoria para ter essa perseverança, para que a sua fé seja aumentada, peça sabedoria a Deus que Ele te dá. Seja paciente. Amém? Amém? Mais um. Versículo 13, parte A. Compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhai as necessidades dos santos. Nós temos falado muito de terça, a respeito desse olhar de generosidade. E o outro ingrediente, que eu não falei, generosidade. Ser generoso é olhar para o meu irmão, olhar para as necessidades dele com um olhar de generosidade. E a palavra vai dizer que nós devemos alegrar com os que se alegram e sofrer com os que sofrem. Amar ao próximo como a ti mesmo é agir com generosidade. Nós ouvimos aqui, fomos ministrados a respeito disso. Agir com generosidade. De novo, não avareza, não miserável, mas generoso. Sempre olhar para os outros e como é o que eu posso ser bênção para este lindo e querido irmão que está ao meu lado. Entende? Antecipando todas as coisas. Seja generoso. Compartilhar pode significar tanto participar das necessidades e dos sofrimentos dos outros, como repartir os nossos recursos com ele. Entende? É tanto eu me compadecer ou participar do sofrimento do meu irmão, como também repartir os meus recursos. Seja generoso. Abençoe. Dar é melhor do que receber. Já partindo para o final. Verso 13, parte B. Praticai o quê? De novo, praticai
Presta atenção. Se com os necessitados nós precisamos ser generosos, com os visitantes nós devemos ser hospitaleiros. O Paulo nos chama a sermos, praticai a hospitalidade. Aí a gente fala, então eu tenho que abrir a minha casa para todo mundo. Não. Mas preste atenção, recebei as pessoas com amor, com hospitalidade, como se elas estivessem na sua casa. A gente tem essa característica aqui e por vezes esquecemos. De receba as pessoas, as que te visitam, as que vêm até você com hospitalidade. Nós vivemos em tempos que a pessoa chega para falar com você, você que é? Estou ocupado demais. Não tenho tempo para você. O Senhor nos chama a sermos hospitaleiros. Vamos correr porque a hora passa muito rápido. Tudo bem aqui, irmãos? Versículo 14, meu Deus. Lê comigo aí. Abençoai e não Meu Deus. A Bíblia manda você e eu abençoarmos aquela pessoa chata, insuportável, que não larga do seu pé. Ih, rapaz. Está entendendo? Esse mesmo que você está pensando agora. Abençoe. Não amaldiçoe. E aí o que você está falando de que é abençoar, Gabriel? Deseje o bem. Ame o bem. Abra a sua boca somente para abençoar, não para amaldiçoar. Como que eu amaldiçoo, Gabriel? Toda vez que eu falo mal, toda vez que eu reclamo, toda vez que eu aponto o dedo. Mas Gabriel, o que é errado, preste atenção. Se você está levantando a sua voz para agir com misericórdia sobre a vida dessa pessoa e ajudá-la naquilo que ela está errado, legal, você está exercendo o cristianismo. Agora, quando você está em outro ambiente falando para outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto sobre essa pessoa e falando mal, aí você está amaldiçoando. Nós podemos chamar isso de fofoca. Ou, cadê minha esposa maravilhosa aqui? Como que é o nome que você dá? Motivo de oração. Motivo de oração. Está entendendo? Não, então eu tenho que compactuar com o mal. Não, nós já falamos, odeie o mal, odeie o pecado. E seja você sim, se você tem liberdade, chega e fala, peça ao Espírito Santo de direção e ajude essa pessoa a ser transformada naquilo que ela tem deficiência. Aí sim, você está sendo um crente, mas daqueles crentes poderoso, porque você está ajudando a pessoa que te persegue. Mais crente que isso eu não conheço. Agora, abrir a boca simplesmente para falar e falar mal e maldizer, a Bíblia chama isso de amaldiçoar. E aí o texto está dizendo, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoar. Amém? Fala para o irmão de novo, isso é uma bênção. Mesmo que você não goste dele. Vamos continuar aqui, vamos terminar rapidinho. Meu Deus, olha que é. Versículo 15. Alegrai-vos com o que se alegram e chorai. Simpatia. Ou empatia. Presta atenção, o amor nunca se mantém longe das alegrias e das dores dos outros. Assim como o gozo divino é dobrado também, a tristeza divina é reduzida à metade. Ou seja, assim como nós quando nos alegramos e Deus nos abençoa, o gozo de Deus, ou seja, a alegria de Deus é uma coisa dobrada. Sabe? Quando a bênção vem, o irmão vem aqui testificar que conseguiu uma bênção, você fala, uau! Uhul! Aquele barulho, aquela alegria, fala, meu Deus, que bênção, ele recebeu, então, ou seja, uma alegria dobrada. A tristeza deve ser reduzida pela metade. Como? Ajudando uns aos outros, chorando com os que choram,
Está entendendo? Como é que eu posso reduzir a sua tristeza? Chorando com você, ajudando você. Às vezes, eu não tenho o que fazer, mas preste atenção, eu estou ao teu lado para chorar com você se for necessário. Está me ouvindo? Estou falando de eu, Marcos Gabriel. Se você precisar de alguém para chorar junto, eu estou aqui para chorar com você. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir no meio disso, e a tristeza que estamos vivendo, que é normal, que nós passamos, ela será reduzida pela metade e vai ficar mais fácil de passar, porque nós vamos passar junto. Amém? Alegrem-se com os que estão alegres, chorem com os que choram. Próximo. 16. Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros. Parte A ali. Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros. Outro ingrediente aqui, harmonia. Os cristãos devem viver em concordância uns com os outros, devem ser unânimes entre si, nutrir os mais nobres sentimentos e práticas, mais excelentes atitudes entre si. Devemos ser unânimes, indo na mesma direção, no mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Observe o nosso corpo. Não sei quantos órgãos a gente tem, alguém sabe dizer? Muitos. Cada um é diferente do outro, cada um tem uma característica, cada um tem uma função dentro do corpo, mas todos têm o mesmo propósito, que é o quê? Manter você vivo. Não é? E aí observe que quando um órgão, o pé, machuca, o corpo todo sente. O corpo todo começa a trabalhar, fala, precisamos resolver o problema lá do pé. O cérebro manda a ordem, fala, preste atenção aí, o negócio lá que cura. É aquelas células de regeneração, lá eu esqueci o nome delas. Esse negócio, glóbulos brancos. Esse negócio que ela falou aqui, os glóbulos brancos. Fala, menino, onde vocês estão? Nós estamos agindo aqui, tem um probleminha aqui, presta atenção, reduz a capacidade aí. Tem um problema lá no pé, bora para lá. Fica um pouquinho aqui resolvendo um problema lá na orelha, que tá doendo, que o mosquito picou, tá? E vamos resolver o problema do pé que cortou. Está entendendo o exemplo que eu estou usando aqui? Agindo em harmonia, porque nós somos um corpo de Cristo, estamos no mesmo objetivo, nós estamos caminhando para o céu, cada um do seu jeito, cada um com a sua característica, um mais nervoso, um mais bravo, mais nervoso, mais bravo é a mesma coisa, né? Um mais calmo, um mais enérgico, um fala alto, um fala baixo, o outro é mais esparvatoso, o outro mais comedido, mas todos caminhando para o mesmo objetivo, com o corpo de Cristo unânimes. Amém? Se você vê o teu irmão passando necessidade, irmão, faz que nem os glóbulos brancos. Entenderam? Para você lembrar. Amém? E o último. Meu Deus. Eu acordei uns irmãos aí. Versículo 16, parte B. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendeis com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E o último ingrediente desse bolo aqui, ou da receita que você quiser, pode ser uma lasanha, que você gosta de comer. O que você vai comer hoje? Churrasco, hein? Alguém vai comer churrasco aqui, convida eu, por favor. Meu Deus! Amém. Amém, receba, hein? Semana que vem. Desse negócio bom que você vai comer aí hoje, a receita dele: humildade. Preste atenção, entre nós, entre os crentes, não existe espaço para o eu. Isso, meu ministério, eu. Não, somos nós, como igreja. Entre nós não existe eu. Nós somos um corpo. Sejais humildes. O Paulo é muito feliz quando ele diz o seguinte, o finalzinho ali, não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
Ou seja, não pense que você é sábio porque eu sou intelectual, sou inteligente, mais inteligente que a senhora falou, eu sou mais inteligente que todo mundo aqui porque eu sei falar glóbulos brancos. Peguei você macrista aqui. E o irmão não sabe falar glóbulos brancos. Deus abençoe sua vida, que sabe falar glóbulos brancos. Você sabe que você vem de terça, você sabe que eu pego umas pessoas para Cristo, né? Você falou aí, eu peguei você. Não seja sábio aos vossos próprios olhos, mas haja em humildade. Amém? Você pode se colocar sobre os seus pés, recebe essa palavra. É assim, isto é amar ao próximo como a ti mesmo. Amém? Fale com Deus agora e peça para o Espírito